Isolado da cidade grande, cercado por árvores e mais árvores, há um pequeno vilarejo. Lá a vida é bem simples e o dia a dia bem pacato. Nada demais aconteceria afinal num ambiente tão comum e amigável onde todos se conhecem e vivem as suas vidas tranquilas e pacíficas em perfeita harmonia. Por que será então que de uns tempos pra cá tem tanta gente morrendo? Shiki é um mangá que saiu entre 2007 e 2011, antiguinho, de Ono Fuyumi com as ilustrações de Fujisaki Ryu, e que até ganhou um anime em 2010, mas eu conheci pelo mangá e preferi falar sobre ele. Ele conta a história dessa pequena vila que nada tinha de incomum até que essas mortes estranhas começam a acontecer. Sem mais delongas, então vamos falar sobre. O mangá começa com essa garota chamada Megumi e a gente logo de cara vê que ela é uma menina que odeia morar lá na vila do Sotoba, perdão. E a Megumi, ela é aquela típica garota que ama a ideia da vida na cidade e abomina a vida rural. Sabe a Hayley do Stardew Valley? Pega o pior dela e multiplica por 50. Essa menina é simplesmente insuportável. Ela olha pra tudo e todos com desdém, se irrita com as pessoas sendo simpáticas com ela, se acha superior por gostar de usar roupa chique, é um nojo essa garota. Enfim, apesar de tudo, tem duas coisas que ela gosta na vila. A primeira é esse carinha chamado Natsuno, que também é meio antipático, mas comparado com ela é um amor, e ela tem esse hábito estranho de stalker de ficar olhando ele escondida. E a segunda é esse castelo misterioso que tem mais isolado da vila, que encontra-se vazio há algum tempo. E em paralelo a Megumi sendo otária com os amigos dela, os irmãos Kaori e Akira, nós vemos do outro lado da vila o sacerdote encontrando corpos de alguns dos moradores mortos nas suas casas. Coisas estranhas já estão começando a acontecer. E na real, nesses últimos tempos, uma galera tá começando a aparecer morta meio que do nada. Não era comum rolar isso na vila. Tanto que a notícia logo surge no jornal local e a Kaori inclusive comenta com a Megumi que dá um total de 0 fodas falando que só tem velho na vila mesmo, então é normal morrer. Encantadora, né? Nessa noite, porém, é quando um caminhão de mudanças aparece na vila com esse maluco inconveniente buzinando no meio da madrugada na frente da casa dessas duas coitadas pedindo instruções pra chegar no castelo. É lá que a família de mudança vai morar. E claro que nisso a garota Megumi tá interessada. Tão interessada que quando ouve sobre já começa a fantasiar conhecer o pessoal de lá e quando não tem mais informações sobre decide ir até lá conhecer os moradores ela mesma. E ela vai tão afobada que acaba caindo na frente deles, sendo abordada pelos mesmos. E nessa noite ela não volta pra casa. A sua mãe então começa a perguntar pros amigos, pros conhecidos e ninguém sabe nada sobre. Mas é quando a Kaori se lembra da conversa que as duas tiveram sobre o castelo e conta pra mãe. Uma equipe de busca é enviada pra lá e aquele carinha inconveniente de antes, o Tatsumi, fala que não viu a garota. Não viu. Mas ainda assim ele se propõe a ajudar a procurar ela. E com alguns esforços eles a encontram, mas ela parece estranha. Eles levam ela pra casa e chamam o Dr. Ozaki, que analisa a menina, mas diz que não tem nada de errado com ela, no máximo um pouco de anemia, então ela vai melhorar. Só que no dia seguinte a Kaori a visita e ela parece ainda mais fraca. E no outro dia ela morre. Diante disso, os pais da Megumi, o Dr. Ozaki e o sacerdote ficam completamente em choque. Como é que uma anemia matou uma garota em 3 dias? O problema é que não para por aí e mais pessoas começam a morrer. E nisso o Ozaki fica encabulado, porque muitas delas eram pessoas de idade, mas uma boa parte estava saudável pouco antes, incluindo a própria Megumi. Como pode de um dia pro outro elas adoecerem e morrerem de repente? Ele começa a buscar uma resposta. O sacerdote vai até ele e eles pensam juntos. A sua suspeita principal é que seja uma estranha epidemia que surgiu de repente no vilarejo. Mas nessa noite nós vemos o Natsuno em casa. E é quando ele tem aquela sensação familiar de quando a Megumi observava ele escondida. Ele olha pela janela aberta e tem certeza de que tem alguém ali. Numa outra noite, uma estranha garota surge diante do sacerdote no templo. Eu não comentei, mas além de ser sacerdote, ele também é romancista. E ela surge dizendo que é uma grande fã dos livros dele. Algo que ele estranha dado quão nova a menina é. Mas mais estranho do que isso é a própria menina, que fala coisas misteriosas, percebe uma cicatriz que o sacerdote tem no corpo e tem olhos negros. Tudo bem que ele também tem, mas os deles são diferentes, pelo visto. Corta e a gente vê no consultório do Ozaki uma moça que tá estranha igualzinho a Megumi. E no meio da conversa do doutor com o acompanhante dela, o rapaz comenta sobre os novos moradores do castelo, e nós enfim vemos os ditos cujos e olha a lata dos mano. Eles são hiper excêntricos e o pessoal acaba gostando do jeito deles e até os convida pra uma visita qualquer dia desses. Uma pena
que a garota morre logo em seguida. A esse ponto, as mortes estão tão recorrentes que o Ozaki passa a acordar pelas manhãs perguntando-se quem que vai aparecer morto no dia. E outra pessoa que começa a ficar consternada com tudo que tá rolando é o Natsuno. Ele continua se sentindo observado, ele começa a ver a Megumi nos lugares, ele vai dormir na casa do amigo dele, sim, ele tem amigos, e ele sonha com a garota, chegando no meio da noite, pra no fim descobrir que era só a irmã do amigo vendo se eles já tinham ido dormir. Ou será que... Ele vê a garota subindo na cama do amigo e se aproximando do pescoço dele pra poder mordê-lo, mas então ele acorda em pânico. Ele avança pra ver o pescoço do garoto, mas não tem nada lá. Só que... eu acho que vocês perceberam que temos aqui outro mangá sobre vampiros. No shit. O capítulo seguinte se discorre numa reunião entre o Ozaki e os outros médicos da vila, e eu acho interessantezinho como esse mangá dá uma ênfase à parte médica da lore. Ele suspeitando das doenças, comentando de sintomas e tentando deduzir o que tem a ver. Tem uma tensãozinha legal nisso. Mas a suspeita principal segue sendo a epidemia que começa com aquela anemia esquisita. Em paralelo também tem bastante do sacerdote investigando, indo atrás das famílias de quem morreu e perguntando pra elas sobre, até que o morto da vez é o amigo do Natsuno. E quando ele morre, na hora o moleque abandona o senso comum por completo e fala, tá, essa porra dessa Megumi saiu do túmulo e matou ele, não tem outra. Rola o funeral, todo mundo triste, e ao mesmo tempo o Ozaki começa a ficar estressado com a quantidade de gente morrendo em sequência. O sacerdote recebe outra visita da garota estranha que pede pra ele autografar um livro dele pra ela, e alguns dos enfermeiros começam a se demitir da clínica com medo dessa epidemia. Nisso a gente vê o Natsuno indo até o Ozaki perguntando se a Megumi de fato morreu. O Ozaki confirma e o Natsuno pergunta, não tem nenhuma chance dela ter só voltado dos mortos não, né? No que o doutor responde, olha, a não ser que ela seja um zumbi ou um vampiro, não. E nisso o próprio doutor para e pensa, calma lá, não pode ser. E fica a ideia rodeando na cabeça dele. Agora, como se já não tivesse gente demais se envolvendo nesse lance todo, vocês lembram do Akira, o colega da Megumi, um dos poucos que gostava dela? O moleque me vai até as redondezas do castelo pra proteger a vila. Nem sabe o que tá rolando e ainda acaba sendo visto por um dos vampiros, o qual ele mesmo reconhece como alguém que tinha morrido antes. Mas nisso o mangá volta no tempo pra nos mostrar o Natsuno suspeitando dos vampiros e indo atrás de livros sobre, descobrindo nessa busca que o sacerdote estava alugando os mesmos livros. Ele busca pelo sacerdote, mas acaba encontrando no lugar dele o Ozaki e tendo aquela conversa com ele. Com as suas suspeitas ainda mais fortes, ele sobe até o castelo e encontra o Akira que tava lá fazendo merda, junto da Kaori, que é a irmã dele, não sei se vocês lembram, sendo vigiados pelo Tatsumi, que é o vampiro empregado. Daí ele puxa eles pra longe antes que dê merda, e quando os três veem que estão suspeitando da mesma coisa, eles decidem se unir, conforme o Natsuno dá a ideia de abrir o caixão da Megumi pra ver se ela tá lá dentro. Assim eles confirmariam essa suspeita de uma vez por todas. Só que o Tatsumi ainda tava seguindo eles e acaba ouvindo o papo. Corta pro meu mano Ozaki recebendo mais gente doente na clínica, daí ele para, analisa a situação, liga pro sacerdote falando pra eles se encontrarem. Quando eles se encontram, ele pega e fala, maluco, tem outra, é vampiro, bicho. O negócio é vampiro mesmo. Daí o sacerdote vira e fala, viado, você endoidou? Daí endoidei não, bicho, é vampiro. E o sacerdote pior que é mesmo, né? Vampiro mesmo, o Ozaki é mesmo, o sacerdote, oxê, tamo fudido então. Corta de volta pro trio se encontrando pra profanar túmulos. Eles pegam as pás, vão até o lugar, escavam, chegam no caixão e quando abrem, ele tá vazio. Que surpresa. Só que nesse momento, o vampiro de antes aparece e ataca a Kaori, levando o Natsuno a ter que matar ele pra salvar a garota. Voltando nos outros dois, o doutor fala pro sacerdote que suspeita que o que tá rolando é que esses vampiros estão atacando as pessoas a primeira vez, causando anemia, e depois voltando nos dias seguintes pra sugar o sangue delas até a morte. Por conta disso, ele decide tentar um rolê diferente dessa vez. Ele manda internar a senhora que apareceu doente nesse dia e assume uma posição de vigília quanto a ela. E me fala se ela não melhora no dia seguinte. A paz, porém, do nosso mano Ozaki é quebrada quando a sua esposa surge na vila a pedido da mãe dele. E eu não sei exatamente por que ele faz essa carinha de cu pra mulher, eu só sei que ela é a melhor personagem desse mangá. O que é uma pena porque vocês vão ver ela pouco. Não porque ela morre, mas porque o vídeo tá acabando mesmo. Enfim, a sogra dela chama ela porque acha que o filho tá precisando sair um pouco da clínica. Sei lá, essa velha é meio gaga. Na madruga, a enfermeira Aritsuko leva uma marmitinha pro doutor, mas acaba vendo no caminho uma das mortas rastejando em direção à clínica. E seguinte, essa morta é ninguém menos do que a filha da senhora que o Ozaki tá cuidando. E isso é importante porque a mina simplesmente brota na janela chamando pela mãe, o que leva
mulher a surtar e gritar em resposta, ao passo em que o Ozaki emputece, grita pra mina cair fora da clínica dele e permanece encarando ela por 2 horas seguidas até a coisa ir embora. No dia seguinte a paciente tá 100%, mas com flashes do que rolou na noite anterior, como se tivesse sido um sonho. O problema é que quando a noite vem, a vampira volta, acompanhada de vários outros, incluindo a Megumi, olha só. Eles cortam a luz do hospital e acontece que o Tatsumi, que tá entre eles, tinha sido convidado pelo Ozaki uns dias antes pra visitar a clínica. E vocês estão ligados, como vampiros precisam ser convidados pra entrar no lugar, ele consegue. Ele entra e pega a senhora, que é mordida pela filha. Tudo pra nada. Voltando aos 3 pirralhos, depois do Natsuno matar o vampiro lá, eles enterram ele na cova da Megumi e vão pra casa tentar dormir. Eles já esperavam, mas na madrugada o vampiro desperta e sai do túmulo. Algo que comprovam no dia seguinte quando se reúnem lá de novo pra debater o que fazer. E enquanto os 3 bolam um plano de ação, a campainha da casa do Natsuno toca. Ele tá com os outros, então ele não tá lá, mas os seus pais estão. E quando eles abrem, se deparam com uma pequena garota com um gigante boneco de ventríloco. Ela pergunta por ele e quando ouve de seus pais que o mesmo não está, pergunta se pode entrar pra esperá-lo. Eles hesitam muito, até porque a garota é estranha pra caralho, mas depois de tanto ela insistir, eles permitem. E ela entra na casa. E aqui a gente vai fazer aquele esquema, o vídeo tá ficando já um pouquinho longo, então vamos parar e eu deixo a critério de vocês se eu trago ou não a continuação dessa história. A real desse mangá é que ele é bem interessante na proposta, mas é meio enrolado no desenvolvimento, além de que são uns 40 capítulos e só tem 10 em português. Mas se vocês quiserem saber como essa história se desenrola, podem deixar aí nos comentários que eu trago com toda certeza. No mais, comentem o que vocês acharam, se vocês já conheciam a obra, o mangá, o anime, curtam e hypem o vídeo se vocês tiverem gostado, se inscrevam, me sigam nas minhas redes sociais pra gente ter uma interação mais direta, considerem assinar o membro pra me dar uma ajudinha com o canal e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas e a Maria Dioneia. Obrigado pela força. Obrigado por assistir até aqui e falou! Eu tô trabalhando